acho que o sol vai pegar aqui, hein? Olá, pra você que não me conhece, meu nome é Rani Jatobá. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Olha só quem vai participar conosco hoje! Essa é a Luna! Olha que coisinha mais gostosinha. É o bebezinho mais lindo de mamãezinho. O bebezinho mais lindo de mamãezinho. Sim. Olha como ela é sapequinha, minha gente. Olha como ela é sapequinha. Agora desce. Desce. Tá bom. Ela quer aparecer demais. Eu vou fazer hoje um vídeo um pouco mais diferente, sem muita edição, porque às vezes eu acho que a edição faz com que eu perca a vontade de gravar. Então vou fazer algo mesmo assim mais direto, como se fosse um papo. Mas algo que eu queria compartilhar com vocês no dia de hoje é algo que eu venho aprendendo nesses últimos dias, né? Que é sobre a presença. Eu lembro que quando eu comecei a ter uma paixão pela leitura foi na época da pandemia, no qual todo mundo precisava ficar preso dentro de casa e aquilo estava me deixando extremamente ansiosa, angustiada. Eu acho que a maioria das pessoas, né? Quem tinha uma vida muito agitada, assim como eu acredito que passou por essa experiência de se sentir muito preso, de se sentir muito agoniado, né? E é daí onde vinha um pouco da nossa angústia de ficar ali preso, ser obrigado a ficar dentro de casa, que foi algo extremamente horrível. E aí os brasileiros começaram, todo mundo na verdade, né, precisou se reinventar, precisou procurar novas coisas para fazer. E uma das coisas que eu mais adorei fazer foi ler livros, porque inclusive os livros fazem com que a gente viaje, que a gente entre naquela história e a gente se envolva ali naquela história e etc e tal, e faz com que a gente entre naquele mundo. E era onde eu me refugiava, era nos livros. Eu lembro que a maioria dos meus livros que eu tenho hoje em dia foi os livros que eu comprei na pandemia, porque eu entrava naquele livro, naquele mundo, naquele universo e fazia com que eu saísse da realidade. Então, cada um buscou uma fuga, né? E essa foi uma das minhas fugas. E eu lembro que quando comecei a ler os livros, eu comecei a perceber o quanto que muitos livros eles são muito detalhistas no meio que tá naquela cena ali. Porque, inclusive, os melhores livros precisam ser escritos de forma muito detalhada e o sol tá pegando, ó. Tô aproveitando a nuvem aqui pra gravar, mas vamos ver se dá pra ficar até o final, né? Mas, enfim, os melhores livros são aqueles livros que são muito detalhados, que a gente consegue saber o cheiro que tá no ambiente, que a gente consegue saber exatamente o que tá naquele ambiente, a descrição daquele ambiente, quantas pessoas existem naquele ambiente, a reação das pessoas. Então, um livro bom é um livro que a gente consegue ver, entrar na cena e ver detalhadamente o que está acontecendo ali. O sol tá pegando pra caramba, nossa. Deixa eu botar assim uma coisinha. Eu acho que não vai dar não. Daqui a pouco a nuvem volta de novo. Mas, enfim. Eu perdi o fio da meada. Desculpa, minha gente. Desculpa. Eu tenho déficit de atenção, tenho dificuldade de me concentrar, mas é isso aí. O que eu tô querendo dizer é que quando eu comecei a ler livros, eu comecei a ter uma percepção do ambiente que eu estava vivendo mais, sabe? Então, eu comecei a perceber mais as coisas. E eu não, na época, eu não tinha um autoconhecimento e eu não entendia exatamente o que estava acontecendo. Mas era muito gostoso, eu gostava muito de ler os livros porque eu conseguia ter uma percepção no meu dia a dia das coisas, sabe? Eu conseguia desacelerar. Eu perdi o hábito de ler quando a pandemia passou e tudo se voltou ao normal, a minha vida voltou a ser corrida como sempre foi. Então eu acabei perdendo um pouco do hábito da leitura. Mas eu lembro não, na verdade hoje eu voltei a ter esse hábito da leitura e eu voltei a ter essa percepção da vida. E eu voltei a aproveitar uma viagem, a olhar pela janela de um ônibus e observar, contemplar, porque a natureza Deus nos deu de presente para que nós pudéssemos reconhecer o Senhor na natureza. Cara, olha como é incrível Deus, Ele fez inúmeros animais diferentes. Existem cachorros de várias raças e cada um tem a sua personalidade, cada um é diferente do outro. Nós podemos ter uma ideia de como aquela raça age normalmente, mas vai depender muito da personalidade, sabe? Por exemplo, o pastor alemão é uma raça extremamente inteligente, mas tem a personalidade. Às vezes o pastor alemão ele pode ser mais dominado, tem os que são mais dominantes. Então cada um tem a sua personalidade, cada um tem a sua individualidade.
E as mesmas coisas são as árvores, sabe? As árvores, os pássaros. E eu comecei a contemplar mais o meio ambiente, aquilo que o Senhor fez. E o lado bom de ter o déficit de atenção é que as pessoas acham que ter TDAH é você não conseguir prestar atenção, você não conseguir focar. Mas muito pelo contrário, o TDAH, ele faz com que você foque em várias coisas ao mesmo tempo, né? Você mude o seu foco aos poucos não, sempre você tá mudando ali o foco. E eu comecei a contemplar as coisas justamente nesse ponto, nesse defeito que um TDAH normalmente tem. Então, hoje eu consigo conversar com vocês, mas aqui eu tô ouvindo os pássaros tanto cantando, sabe? E eu tô meio que contemplando isso enquanto eu falo com vocês. E o ponto que eu tô querendo chegar é que, infelizmente, a internet, o celular, a TV faz com que... A TV não, mas o celular, a internet, as redes sociais faz com que pessoas se aproximem, faz com que pessoas se conheçam. Eu não sei de onde você está me assistindo, mas eu posso gravar um vídeo, eu posso postar e você pode assistir esse vídeo lá do outro lado do mundo. Você pode estar na China e você pode assistir esse vídeo, então eu posso me aproximar de você, eu posso falar da minha opinião, eu posso falar daquilo que eu estou vivendo e você pode receber isso e você pode ter uma nova percepção de vida através do vídeo que eu estou gravando, daquilo que eu estou falando. Mas ao mesmo tempo, quando a gente sai com um amigo, nós perdemos o tato, nós perdemos a percepção daquele momento muitas vezes, porque às vezes chega uma notificação no nosso celular, às vezes alguém fala conosco ali, chama a nossa atenção e nós paramos de viver o momento, de observar o ambiente, de sentir aquilo que está acontecendo naquele momento para dar atenção às redes sociais, para dar atenção a alguém que está muito longe. Às vezes, claro, pode ter uma situação muito específica de alguém estar longe e passando mal, ou estar internado e você precisar realmente dar uma assistência. Mas no geral, muitas vezes não é assim. Muitas vezes nós nos permitimos ter essa falta de atenção no tempo presente. E hoje eu quero falar sobre a importância da presença, a importância de estarmos ao vivo e a cores, vivendo a nossa vida, porque a nossa vida é nossa, sabe? Só a gente vai viver a nossa vida. E imagina você passar uma vida inteira apenas nas redes sociais, apenas vivendo uma vida que não é real, sabe? E tá sendo uma experiência muito gostosa, porque, poxa, quantos abraços você deu nesses últimos dias? E desses abraços que você deu, você teve uma noção, uma percepção de onde aquela pessoa tocou você? No sentido de, tipo assim, essa pessoa, ela te abraçou por essa parte aqui ou ela te abraçou aqui por baixo, sabe? Na cintura. E o que foi que você sentiu enquanto essa pessoa estava te abraçando? Você sentiu um alívio da saudade? Você sentiu mais amor por essa pessoa? Você sentiu alegria por abraçar aquela pessoa? Você sentiu uma certa repulsa quando aquela pessoa te abraçou? Tudo isso é importante e muitas vezes passa muito despercebido o que nós pensamos, aquilo que sentimos e o que está acontecendo ao nosso redor, sabe? Não observar o ambiente para estar analisando, coisa do tipo. Não, mas para ter uma percepção, sabe? Um local que eu adoro passear, que eu adoro ir, é ir para cafeterias, porque eu acho um ambiente muito gostoso de você ficar, de você ler um livro, de você fazer algo, ser mais produtivo. Eu adoro ir para esses lugares. E eu me dei conta, esses últimos dias, que eu visitei uma casa de bolo, que era meio no estilo de café aqui na minha cidade. E eu me dei conta que, poxa, quantas vezes nós entramos e saímos do ambiente e nós não percebemos as pessoas que passam por nós, sabe? E é engraçado que eu moro em uma cidade pequena e muitas vezes eu vejo a pessoa em um canto e eu reconheço essa mesma pessoa em outro canto. No cinema que eu vou, ou no supermercado, e às vezes eu fico tentando lembrar de onde foi que eu vi aquela pessoa. E aí eu penso, poxa, eu vi essa mulher no supermercado tal, e ela tá aqui no cinema hoje. Olha que interessante, né? Enquanto que as pessoas cruzam a nossa vida várias e várias vezes, e muitas vezes a gente nem percebe.
Então, hoje eu quero falar sobre isso, sobre qual é a percepção da vida que você está tendo. Você realmente está vivendo sua vida? Ou você está apenas deixando a vida te levar e está o tempo todo no telefone? E é muito interessante porque quando eu paro assim pra pensar, teve uma época que eu tava aqui na cidade e eu tava querendo diminuir o meu tempo de uso na tela. E quando você coloca uma meta de, não, vou diminuir e tal, porque eu quero focar em outras coisas, eu acho que chega a ser um pouco vazio e meio que você automaticamente você acaba voltando pra internet, pro celular. Mas eu vim percebendo que quanto mais presente você tá na sua vida, menos vontade você tem de estar no telefone. Eu lembro que eu coloquei até uma meta, sabe? Um limite de telas em cada rede social, pra eu não perder tanto tempo. Mas hoje eu vejo que não é necessário, porque quando eu paro pra fazer as coisas e eu me sinto fazendo aquilo, prestando atenção realmente, quando eu me envolvo naquela atividade que eu tô fazendo, naquela hora, naquele momento, eu meio que esqueço. Às vezes eu perco meu celular aqui dentro de casa, eu fico, poxa, onde é que tá meu celular? E eu não saio correndo doida. Eu penso, uma hora eu vou encontrar ele, eu vou continuar fazendo o que eu tô fazendo e uma hora ele vai aparecer. E aí eu entro em um ambiente, eu encontro ele, aí eu pego e guardo no meu bolso ou em um canto que eu sei onde ele vai estar. Então é algo que assim, hoje é importante sim. Eu não vou dizer que, não, que o telefone, as redes sociais é o criminoso não, como é que diz? É o vilão. Mas não é, porque quando nós sabemos usar essas ferramentas, elas nos aproximam de pessoas que talvez a gente nem imagine. Mas é isso, minha gente. O que eu queria deixar aqui é qual é a percepção da vida que você tá tendo hoje em dia? Você realmente tá vivendo o momento, sabe? Ou você tá deixando a vida passar diante dos seus olhos, diante assim, sabe? De relance. Você deixando a sua vida passar de relance. Quando foi a última vez que você entrou em um ambiente e você observou as pessoas que estavam ao seu redor, não para julgá-las, mas para perceber o que elas estão fazendo, sabe? Tem duas pessoas distantes ali na mesa, sentada, conversando. Isso é muito gostoso quando nós realmente vivemos isso, colocamos isso em prática. E é algo tão leve, tão bom, tão gostoso, que faz com que você se sinta vivo. E eu lembro que um dos livros, um dos últimos livros que eu li, falava sobre a questão da intensidade, sabe? Que intensidade não é aquilo que você sente tudo de uma vez e aí você quer se entregar pro mundo, você quer se jogar de cabeça. Intensidade não é isso, mas intensidade é você viver o presente, é você saber o que está se passando na sua cabeça, nas suas emoções, no seu corpo, o que é que você está sentindo. Inclusive o corpo, ele é o reflexo das nossas emoções. Muitas vezes, dores no corpo, algo que está acontecendo ali, doenças repetitivas, crônicas, geralmente ela vem das nossas emoções, né? Então, quais são as emoções que nós estamos reprimindo? O que é que nós estamos deixando de fazer? Sabe, o que é que nós estamos deixando de ser? E nós precisamos estar presentes. Nós precisamos saber o que nós estamos sentindo, saber o que nós estamos pensando. É fácil? Não, não é fácil. Mas é algo simples. Só que muitas vezes o simples não é fácil. O simples não é fácil. Mas é algo que nós precisamos fazer e nós precisamos ter em mente. E é sobre isso. Espero que esse vídeo tenha edificado você de alguma maneira, de alguma forma, tenha inspirado você. E eu acredito que seja isso que eu queria passar. Até a próxima. Um beijinho.